Em entrevista exclusiva ao portal Grande ABC Cultural, o ator Jairo Matos detalha o seu espetáculo sobre poetas e heresias que chega essa semana a São Caetano para apresentação única. Ô Jairo, no teu espetáculo você foi buscar quatro autores que à primeira vista podem parecer bem diferentes, né? Como que você costurou essa leitura para levar para o palco? E eu achei que, para este momento, esses poetas conversariam bem com o público. E aí, para amarrar essas histórias todas, eu trouxe um meu bufão, velho bufão, que ele desconstrói os poetas e constrói os poemas como eles merecem ser ditos. Bom, eu me interessei pelos assuntos que eles tratavam, os poetas, né? E cada um com a sua forma de pensar. Então, eu peguei o Pessoa, o Álvaro de Campos e o Caeiro. O Vieira, um discurso dele, que é sensacional, um sermão maravilhoso. O Zé Régio também, com toda a sua teimosia, é um pouco o que a gente vive hoje nas redes, né? Muito ódio, muita teimosia e certezas absolutas. E a Wisława, que é uma mulher encantadora, Nobel de literatura, enfim. E eles tratavam de questões muito contemporâneas, apesar das épocas deles, né? Então tem lá religiosidade, tem política, tem solidão, tem heresias, tem de um tudo. Então consegui um resultado muito interessante, assim. Foi um exercício que eu fiz durante a pandemia, estava pesquisando o celular, e principalmente o áudio do celular, e descobri coisas incríveis com essa ferramenta que é o celular e a câmera dele e o áudio dele, né? E eu, em algum momento, pensei, isso dá teatro, isso é teatro, né? E aí me entusiasmei, escrevi e trouxe, alinhavei, na verdade, esses poetas e trouxe o Bufão comentando eles e o resultado tem sido incrível. E o primeiro... Pode falar. Se você me permite, eu criei esse pocket com a seguinte intenção. A minha vontade é levar para quem nunca assistiu teatro, porque ele é um formador de público. Ele é muito popular, porque o Buffon joga ele nesse lugar, então ele conversa diretamente com o público, ele tem uma linha de comunicação, de brincadeiras e de... Inclusive, às vezes, ele de um modo muito simpático e carismático, ele ofende o público e o público acha graça, entendeu? Que é a função do Bufão, né? Mas para fazer para quem nunca assistiu, era a minha vontade primeira. Quão desafiador foi para você transformar textos literários para uma linguagem cênica sem ser apenas leitura de textos, declamações, né? Como que você fez essa adaptação da linguagem? Então, esse é um trabalho que eu já faço desde os anos 80. Eu sou fundador dos Parlapatões, Patifes e Paspalhões, e antes mesmo dos Parlapatões, que a gente fundou ele em 90, mas a gente ficou 10 anos fazendo rua, e ainda não levava o nome de Parlapatões, né? E eu usava muito isso. A gente fazia palhaço, o mais tradicional possível brasileiro, com cara pintada, e falastrão, e parlapatão, e no meio da palhaçaria, eu parava e mandava um poema. Um Fernando Pessoa, um autor da época me chamava a atenção e quebrava as pernas do público na rua. E era sempre muito interessante. E eu fiquei a vida inteira pensando, pô, acho que eu vou transformar isso num espetáculo de teatro e usar isso como uma forma mesmo, né? Com esse conteúdo. E está sendo incrível a resposta. Funciona muito. Você já tinha lido eles separadamente e, de repente, começou a conectar as ideias para que convergisse nesse espetáculo? Sim, eu adoro poesia. Então, desde sempre eu leio poesias, e Fernando Pessoa, e Mário Quintana, e Drummond, enfim, Clarice Lispector. Eu adoro. Acho a poesia uma linguagem absolutamente viável e possível e fácil de negociar com quem ouve, né? Mesmo declamando ou mesmo lendo.
A maneira com que eu falo esses poemas é muito diferente do que se ouve habitualmente, porque não é uma declamação, também não é uma leitura, mas é uma interpretação dessas palavras e das ideias desses poetas, né? Como teatro, e não como uma possível comunicação só, ou, sei lá, uma vontade de falar. Então, ele vem carregado de muitas afirmações que os próprios poetas... Eu procurei não desviar da vontade da escrita dos poetas. Então, as palavras são muito importantes. Cada palavra que é dita como uma observação do próprio poeta, sabe? O que eu faço é desconstruir o poeta como um bufão e depois reconstruir ele novamente como uma homenagem a eles, né? Mas, então, a minha vida toda eu estive assim, muito próximo deles. E são poetas que... Mas também o formato do meu pocket, ele é muito flexível. Como fui eu que alinhavei, eu posso tirar o Fernando Pessoa e colocar um Guimarães Rosa, posso colocar um Mário Quintana, posso colocar... Eu posso colocar quem eu quiser, e de qualquer parte do mundo que ele aceita no formato, né? Neste momento, me interessam essas questões porque elas estão muito presentes. As guerras, as questões religiosas, né? Enfim, tudo isso que está sendo tratado hoje em dia, principalmente também na boca do bufão, essa coisa contemporânea que é a internet e suas redes. Então, a gente tira um belo sarro disso também. O que difere o teu bufão com a mensagem dele, desse ruído que a gente ouve o tempo todo nas redes sociais? Essa é uma outra coisa que eu tive uma preocupação tremenda de lidar. Primeiro que assim, o meu bufão ele é muito, muito irônico. Ele é muito mau na sua essência, porque todo bufão é muito mau. Mas aí, e eu já venho observando isso, já fazia isso desde a pandemia, eu comecei a falar todos os assuntos com mais afeto. Então, eu peguei o Zé Régio, que é um sujeito que tem uma dramaticidade muito acirrada e um certo ódio na palavra, e aliviei isso. Deixei ele mais afetuoso possível, porque eu acho que nos dias que correm, com tanto ódio que se tem nas redes, a melhor maneira de comunicação é pelo afeto. Então, eu trato de questões muito profundas, às vezes tratando de maneira um pouco mais cruel, mas não com a crueldade que ela, de fato, precisa. Porque eu acho que a gente precisa aliviar na linha de comunicação, entende? Sim. E é mais fácil mesmo, porque eu consigo dizer coisas profundas e que tocam as pessoas de uma maneira mais amorosa. Eu tiro um sarro delas e elas não me cancelam por isso. Elas aceitam, compreendem e sabem que é uma maneira afetuosa de falar sobre aquela questão, né? E tenho lidado bem com isso. E as pessoas, assim, se emocionam demais com essa possibilidade, sabe? Às vezes eu estou fazendo uns poemas, eu faço alguns numa velocidade maior e outras relaxadamente, assim, sentado e olhando no rosto de cada pessoa, no olho de cada pessoa, e a emoção está lá presente, elas se comovem, choram, depois riem novamente, voltam às gargalhadas. Quer dizer, esse parque de diversões nas emoções que o bufão tem como facilidade, eu poderia, inclusive, deixar ele mais cruel, mas eu não prefiro. Agora, por enquanto, eu acho, nos dias que correm, de tratar com mais afeto e mais amor. Você acha que ele tem permissão de dizer certas coisas que outras pessoas não ousariam dizer? Nem os palhaços. Porque nessa época de cancelamentos e coisas, as pessoas não entendem uma ironia. Vocês precisam explicar que está sendo irônico. Então, o bufão tem essa capacidade e ele, pelo humor, pelo afeto e pela linha direta de comunicação, consegue transpor esse obstáculo, sabe? E falar diretamente com a plateia sem ser cancelado. Você está falando da tua conversa com a plateia. Agora vamos imaginar uma outra conversa fictícia, se o teu bufão tivesse a oportunidade de ter um encontro com esses 4 autores que você toma as informações emprestadas.
Como que você acha que seria essa conversa? Como que você retrataria o mundo de hoje para eles? Interessante que não precisa retratar, porque é exatamente o mesmo mundo, porque a essência humana não mudou. Eu acho que aflorou uma maldade aí, um ódio, por causa das redes e de uma série de coisas, mas já estava lá, eles tratam disso. Eu falo de um poema de 1914 e o Zé Regis dos anos 1800, e ele é muito contemporâneo. E se eles estivessem na plateia, você acha que eles iriam rir de qual ponto principal? Eu acho que principalmente do se levar a sério demais. Nenhum deles se leva a sério demais. Todos eles tratam tudo com muita. Quer dizer, cada um do seu jeito de escrever, e o pessoa com a variação dos heterônimos, que são muito diferentes um do outro, né? Mas todos eles, essencialmente, tratam com ironia. E trata com uma comunicação direta, né? Eu tenho tido um público muito jovem que se interessa pelos poetas e pelos poemas. Então, e logo depois da apresentação, eu costumo fazer bate-papo. Não é um debate, é um bate-papo. Vou ali, converso com as pessoas, ouço o que elas têm para falar, não só do espetáculo, mas da impressão delas a respeito de cada poeta e do próprio Bufão, né? E os jovens são surpreendentes. Eles conhecem os poetas, eles conhecem os poemas, eles falam, eles vão porque alguma parte do poema que eles leram chamou a atenção deles, eles querem ouvir isso na boca de um bufão, sabe? E tenho tido papos incríveis com eles. Assim, a poesia tem esse poder. A palavra tem esse poder, né, de chamar a atenção de quem nunca viu, ou de quem já leu e quer ouvir. Tem sido incrível. Eu estou muito feliz com o resultado, sabe? Eu tinha pensado numa possibilidade de fazer, principalmente para quem nunca tinha assistido teatro, mas para quem assiste também é surpreendente, porque eles vêm com essa novidade também da comunicação do Bufão, né? Eu comecei no circo, então eu fui trapezista, eu entrei em jaula com leões, atirei faca, chicote, fiz todas as coisas que um palhaço precisa aprender para entrar no picadeiro. E o circo, ele tem muitas qualidades, e a maior delas é que ele não tem um apuro técnico, você não tem acústica, você não tem uma luz excepcional, enfim, você tem que lidar com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O palhaço faz isso, né? Ele cumpre uma função ali de um número de 5, 6 minutos, coloca uma rede para o trapézio, e está ali tapando um buraco. E o interessante é você lidar com essa confusão toda e ainda conseguir convencer o público de que você é engraçado e que aquilo faz sentido, né? Então, quando eu entro em cena hoje, eu tenho uma vibração muito boa, assim, eu sempre tenho certeza de que o público vai se convencer do que eu... Não é porque eu escrevi, ou porque eu estou atuando, ou porque eu produzi, ou porque eu chamei gente para me ajudar a produzir esse tipo de coisa. Não, é porque ela é, de fato, pensada para que ele tenha uma relação, naqueles 50 minutos, muito boa, de aprendizado, de compartilhamento. Ele pode, inclusive, se manifestar na plateia, porque o Bufão permite, ele não está ali para censurar ninguém. O lance é que eu estou muito tecnicamente preparado para defender aquela partitura e também muito aberto para me comunicar com o público, entende? Então, eu vou jogando conforme o público também está interessado na história. Jair, você que tem um vasto repertório cultural para oferecer para os outros, como que você se alimenta? O que tem te chamado a atenção hoje em dia? Vamos falar primeiramente de literatura. O que você tem lido? Que tipo de autor contemporâneo tem te chamado a atenção? Cara, eu tenho um grande amigo, irmão, que é o Bosco Brasil, que é um dramaturgo fabuloso. Então, a gente troca muitas ideias, tem muitos projetos, tem peças, documentários, filmes e coisas para fazer. Então, a gente fica sempre pensando em vários autores, em vários
várias possibilidades de adaptação, de conversa, de pesquisa e tal. Então, eu estou aberto a todos eles, a todo tipo de autor, inclusive os novos. Assim, eu vou a muitas lançamento de livros e tal, para conhecer essa gente nova e a gente que está escrevendo para o teatro também, porque me interessa. Entende? Eu gosto dos clássicos, gosto dos grandes autores, mas gosto muito das novidades também. A minha vida toda eu trabalhei com as novidades, com autores jovens, com autores desconhecidos, porque eu acho que a gente precisa fomentar esse pessoal também, sabe? Então, eu estou sempre atento aos jovens e aos clássicos que eu amo. Todos. Eu poderia passar a tarde falando sobre todos eles, né? E com o teu espetáculo Poetas e Heresias, você vai ficar circulando por mais quanto tempo? Pelo resto da vida. Porque a gente está sempre atrás de um espetáculo que nos permita colocar na gaveta e tirar e sair andando, né? Então, eu posso fazer um outro espetáculo com muitos atores e produzir outras coisas, e o audiovisual, o cinema, a TV, mas ele está ali guardado, entendeu? E ele é só parte de um... Eu quero fazer 3 espetáculos nesse formato, tratando de várias outras questões, para viajar no Brasil inteiro. Eu quero viajar num motorhome e eu quero fazer um espetáculo na sexta, um no sábado e um no domingo, e também quero contar, pelo audiovisual, uma história de cada cidade. Cidades pequenas de até 15, 20 mil habitantes, para quem nunca viu teatro, e convidar as pessoas da cidade para trabalhar na minha produção, me ajudar a montar a luz, me ajudar a montar o cenário, me ajudar a divulgar e também proporcionar uma oficina para desmistificar essa coisa do teatro, do cinema, da televisão, sabe? Para mostrar, olha, gente, é possível fazer em qualquer lugar, contanto que você tenha uma boa história, que você tenha um trabalho de ator bacana, tal. Então, ele é um projeto a longuíssimo prazo, que eu pretendo fazer até o fim da minha vida, porque eu acho que vale a pena compartilhar. Eu tenho quase 45 anos de teatro, então eu aprendi muito, eu tive grandes mestres, eu tenho um acúmulo de conhecimento aqui que eu não quero ficar para mim, eu quero distribuir, eu quero compartilhar. E tem gente muito interessante por aí, querendo fazer coisas, e não sabe como começar. Nos anos 80, quando a gente começou o Circo Novo no Brasil, a gente começou a dar aula de teatro, de palhaço, de acrobacia, inclusive aí em São Caetano, São Bernardo, Santo André, a gente fomentou muita gente. Muita gente foi parar no Circo de Soleil, em outros circos grandes. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Compartilhar esse conhecimento acumulado para não ficar represado aqui só com nas velhas lembranças, como era bacana. Esse trabalho formativo é extremamente importante porque, primeiro, que ele junta a tua bagagem do tempo que você era uma orquestra, né? Porque o palhaço é isso, né? Ele é maestro, ele toca todos os instrumentos, tem que lidar com tudo ao mesmo tempo, né? Não dá para pensar, eu vou fazer essa acrobacia e depois fazer... Está tudo realmente orquestrado. E a gente tem muita gente talentosa que não tem essa parte de saber o caminho, né? Quando como começar. Né? Como começar, né? Então, porque fica preso numa cidade pequena em que as coisas são muito assim ilusórias, uma realidade que não é de fato a realidade que é possível, né? Então você chegar com essa informação e falar, olha como é feito e olha como é possível fazer, já é um estímulo, já está fomentando alguma coisa, né? A ideia é que a partir da arte a gente comece a pensar um país diferente e a ter um relacionamento uns com os outros também de uma maneira mais afetuosa, porque é possível. E o que o público aqui do ABC, então, pode esperar da tua chegada por aqui? Bom, o ABC, eu fiz um longo trabalho aí no começo dos Parlapatões, a gente deu muita oficina de circo, de palhaço, de interpretação, de rua. Então, eu tenho uma afinidade, tenho muitos bons amigos por aí. E vamos combinar, o ABC é um celeiro de artistas maravilhosos, né? A gente tem uma penca de gente incrível que vem daí. E o público daí também sempre foi muito generoso e sempre foi muito curioso, o que é mais legal. Eu acho que nos dias que correm, assim, é isso que está fazendo
a diferença entre o teatro e o cinema, por exemplo, que você vai no cinema, sempre está menos de meia casa. Os teatros estão lotados, porque o público continua curioso e continua afim deste tete-a-tete, né, presencial. E eu espero ter uma casa boa e me divertir e bater um bom papo em São Caetano. Quero que você deixe o teu convite especial já encarnado no Bufão para que o pessoal assista. Muito bem, pessoal de São Caetano do Sul, que cidade que eu adoro. Eu estou esperando vocês no dia 27/6, às 21h, no Teatro Santos Dumont. Venham, vocês vão se divertir. Eu vou me divertir. Nós vamos nos divertir. Espero lá.